Saudações a todos, no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido você a acompanhar na escritura de hoje, em Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17. Quero falar sobre o tema o porquê das decepções. Diz a escritura em Gênesis: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse foi os primeiros fundamentos, as primeiras palavras, a base da qual o homem tinha que se firmar. O porquê das decepções? Quando o homem deixou de ouvir a palavra de Deus e começou a ouvir a mulher, aí então veio a decepção para o homem. No versículo 17 de Gênesis diz assim: E Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Bem aqui começou o problema de Adão. Adão não sabia o que era decepção. Adão não sabia o que era problema. Adão não sabia o que era dor. Adão não sabia o que era vergonha. Porém, quando ele deixou a palavra de Deus, e ouviu Eva, e ele desobedeceu a Deus, tudo que ele tinha, ele lançou por água abaixo. Por quê? Porque ele deixou o firme fundamento. Porque ele deixou o seu maior suporte. E o maior suporte de Adão não era Eva. O maior suporte de Adão era a palavra de Deus. Era o companheirismo com Deus. E ele trocou por ouvir a mulher. Vejamos aqui. O pecado separou o homem de Deus. O pecado derrubou o homem de sua base, de seu suporte. Deus era o seu fundamento. O fundamento ou suporte de Adão não era suficiente para Eva. Foi quando surgiram as primeiras decepções na terra. Por que este mundo se encontra deste jeito? O homem sendo decepcionado consigo mesmo? Por quê? É porque ele se esqueceu de Deus. É porque eles deixaram Deus. E hoje o que está governando o mundo, hoje o que está liderando o mundo, não é mais Deus. É Satanás que está governando através dos homens. Quando Jesus foi tentado ali no monte, e Satanás tentou ele para que ele o adorasse, o servisse, e Jesus disse, para trás de mim, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás e a ele servirás. Mas veja, ele chegou querendo adoração, mas ele prometeu o mundo para Jesus. Ele prometeu os governos. Veja então, por quem estão sendo governados os reinos. Mas veja, Jesus não aceitou a tentação. Jesus ele foi até o fim e venceu por nós. Para quê? Para que um dia as decepções findassem.
Vejamos aqui. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui Jesus prometendo que no mundo as aflições não cessariam. No mundo a perseguição não cessaria, o sofrimento não cessaria, as dores não cessariam. Mas ele disse, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu Satanás. Onde? Quando? Ele venceu o mundo antes da fundação do mundo. Quando na mente de Deus ele havia se entregado. Quando na mente de Deus ele havia sido morto por nós. Ele havia decidido se entregar por nós. E ele foi morto antes da fundação do mundo. Aleluia. Agora, no meio da Bíblia, em Isaías, nós temos um homem aqui chamado Isaías. E ele começou a olhar Uzias como um fundamento, como um suporte. Vejamos o que foi que aconteceu. A visão no templo, ele viu em um trono Deus exaltado, Deus sendo exaltado. Agora veja, este rei que ele havia feito um exemplo diante de Isaías. Isaías viu que esse rei, tão logo que ele saiu de seu chamado, Deus o feriu com lepra. Então Isaías pensou, o que devo eu fazer? Uzias estava morto, ele se apoiava muito na força dele. E ele pensou que estava arruinado. O que ele faria? A própria vida para ele tinha chegado ao fim, quase. Logo o que o jovem profeta fez, ele encaminhou-se até o templo para orar. Ele caiu prostrado ao altar e ele clamou. Veja o que muitas vezes Deus tem que fazer. Algumas vezes Deus deixa os próprios suportes serem derrubados debaixo de nós, algumas vezes, e ele deixa a enfermidade nos atingir. Ele deixa as decepções, tristeza nos atingir. Algumas vezes ele faz isso para levá-los aonde você seja influenciado pelo Evangelho. Seja sábio o suficiente para captar isto. Não seja estúpido o suficiente para se afastar disto. Veja, o profeta Isaías foi levado a uma decepção. Ele foi levado a uma decepção. Para quê? Para que ele pudesse chegar ao verdadeiro e suficiente fundamento, que é Deus, a palavra de Deus. Agora em São João, nós lemos em São João 16:33, que a Bíblia diz que no mundo teríamos aflições. E essas aflições são para quê? Vejamos. Vejamos a que nos leva essas decepções. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Observe, Josué teve um dia a ver no rio também. Josué teve um dia a ver em Jericó. Ele com certeza teve. Ali onde ele havia atravessado, ele primeiro teve um dia a ver no rio. Ali estava ele no mês de abril, provavelmente 1 milha para atravessar o Jordão, porque lá em cima do topo das montanhas, lá, a neve estava derretendo e sobre todas as planícies o rio se espalhava. E sem dúvida o inimigo teria dito, agora Deus é um general, ele não é? Guia seu exército até aqui em cima, na época da primavera, quando o rio está pior, quando é a pior época para atravessar, e então guia seu exército aqui em cima e os guia para atravessar? Não, Deus deixa as decepções acontecerem para mostrar a vitória. Oh, se pudéssemos apenas ver aquilo, se você pudesse apenas ver que estas coisas que parecem te ferir tanto e estão te contrariando, elas são provas, elas são coisas que ficam quietas. Foque sua lente na palavra de Deus e fale a palavra de Deus. Muitas decepções em nossas vidas são para a glória de Deus. Quando Marta e Maria tinham seu irmão ali falecido,
Jesus parece que tinha chegado atrasado ali. Depois de 4 dias, ali vinha um bom mestre. Depois de 4 dias. Mas aquilo era para ser engrandecido o nome de Deus, através daquele fato, através daquela decepção que ali estava sofrendo. Decepção com Lázaro, que havia falecido. Decepção com Cristo, que parecia que estava atrasado naquele momento. Foi uma decepção? Sim. Todavia, foi uma decepção para a honra e a glória do Senhor. Veja, então muitas vezes aquela pedra de tropeço que está no teu caminho, aquela decepção, é para a glória de Deus. E muitas vezes aquela pedra de tropeço ou aquela decepção é para você tirar os olhos do homem e voltar para o firme fundamento, voltar para a palavra de Deus. Meu irmão, meu amigo, que você tenha captado a visão de Deus neste momento. Que você seja ricamente abençoado e não deixe o firme fundamento de Deus. O firme fundamento é a palavra de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 20, só para encerrar, diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus em espírito. A palavra de Deus é o fundamento, e nós, cristãos, somos também parte deste edifício, e Cristo é a principal pedra. Nunca deixe o fundamento, nunca deixe a palavra. Fique com o evangelho, fique com o que Paulo deixou, fique com o que o profeta pregou. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.